Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti, tá certo? Estou trazendo aqui para vocês essa nossa videoaula, você que está se preparando para o concurso público do INSS, o cargo de técnico do Seguro Social, esta aula é para vocês, tá bom? Professor, esta aula serve para outros concursos também? Sim, por quê? Porque na verdade, via de regra, esse tema da nossa aula, que é a evolução histórica, né, da Seguridade Social, ele costuma cair em vários concursos. É óbvio, como é que eu posso te dizer? Aqui eu estou tratando diretamente voltado para o cargo de técnico, né, do INSS, técnico do Seguro Social, tá certo? Eu te recomendo que venda o seu edital, quer seja para os tribunais, né, quer seja para a Receita Federal, que você veja no último edital se caiu esse tema ou não. Aqui eu estou fazendo pautado no último concurso que nós tivemos para técnico do INSS, tá bom? Tudo certo na Bahia? Espero que você goste desse conteúdo. Como eu acabei de dizer para você, esse conteúdo é uma aula que faz parte, né, do nosso curso de Direito Previdenciário para o concurso de técnico. Aqui eu não estou, né, digamos assim, falando de algo de discussões acadêmicas, rebuscando teses, jurisprudências, nada disso. A aula, eu vou lhe ser sincero, ela é bastante maçante. Por quê? Porque eu acredito, e os especialistas também dizem isso, que a repetição é uma das formas de aprendizado. E é justamente nessa sistemática que eu acredito que, trabalhando da forma como eu estou trabalhando neste curso, eu farei com que você consiga marcar a questão correta. Eu não quero, e jamais seria essa a minha pretensão, fazer com que você saia daqui um expert em direito previdenciário. É óbvio que a gente sabe que estudando para concurso público, né, você vai ter acesso à jurisprudência, como nós colocamos aí no nosso curso, você tem acesso às questões, e isso acaba que fazendo com que você consiga massificar este entendimento, colocar isso, né, de bate-pronto como é que eu posso dizer para você? Na sua consciência, né, no seu intelecto, no seu cérebro. Mas o meu propósito aqui é tão somente, me desculpe a sinceridade, fazer com que você marque a questão correta. E tão somente, o que eu quero é que você saia da sua prova com a consciência tranquila de que fez uma boa prova de direito previdenciário e se lembre do professor Marcos Paulo Araújo lá na frente. Vai dizer, valeu professor, obrigado pela aula, obrigado pelos ensinamentos, beleza? Sem maiores churumelas, nós vamos para a tela para que possamos iniciar a nossa aula. Vale a pena lembrar, como diz o saudoso, né, que está aqui, ó, inscreva-se em nosso canal, é isso que o professor pede para você neste exato momento, para que você ajude também o professor a divulgar o canal, para que você também faça com que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Não sejamos egoístas. Digo a você o seguinte, que aquilo que tiver que ser seu, será. Não tenha dúvida. Você tem que trabalhar em cima daquilo que está ao seu alcance, né? Trabalhando com afinco, e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Tudo bem? Sem que haja necessidade, eu não vou compartilhar porque é o concorrente. Não, gente. Esse canal é aberto e eu quero te ajudar e eu quero ajudar outras pessoas também, né, para que elas tenham conhecimento que possam, né, digamos assim, buscar um lugar à sombra e alcançar aí o curso, ou melhor dizendo, o cargo tão esperado, tá certo? Então, dê essa moral para o professor, deixe o seu like. Se você é novato no canal, existem outros temas, outras aulas também que eu trago para cá. Então, curta, compartilha, se inscreva para manter-se atualizado. Vamos lá? Não vai chegar boleto na sua casa não, faca cega. Vamos para a tela, acompanhe comigo, como eu falei para vocês. O tema da nossa aula é a evolução histórica da Seguridade Social no Brasil. Por que não no exterior desde aquela época, professor? Porque você vai fazer o concurso para técnico do Seguro Social no Brasil, INSS. Então nós vamos trabalhar aqui e vamos falar inicialmente nessa aula de um ponto chave no seu concurso e que cai em muitos concursos, que passa despercebido. Como eu falei para você, tá? Eu não estou aqui para trazer discussões mirabolantes, teses, isso, aqui. Não, gente, o cargo seu é de técnico. Eu vou trabalhar com vocês no nosso curso aqui de forma bastante direta, precisa e certeira, sem muitas firulas. Tudo bem, então? A evolução histórica da Seguridade Social no Brasil,
né? A Seguridade Social no Brasil, ela surge pela primeira vez na Constituição Federal de 1988. Então, se ligue, quando foi que surgiu o termo Seguridade Social no nosso ordenamento jurídico? Foi na Constituição Federal de 1988, gente. Não esqueça disso. Vale a pena lembrar, vale a pena frisar que esse termo Seguridade Social surgiu justamente na Constituição Federal de 1988. Se disserem para você que foi uma outra Constituição, é balela. Não marque a questão errada. Tudo certo, tudo tranquilo até aqui? Pois bem, existiam outros ordenamentos, como a gente aprende aí no nosso curso, como eu já falei para vocês. Sim, existiam leis esparsas, porém, no formato que se encontra em termos de Seguridade Social, nós tivemos justamente aonde? Na Constituição Federal de 1988. Tudo certo? Tranquilo? Pois bem, professor, mas o que é a seguridade? Você deve estar se perguntando, né? Já que esse tema surgiu na Constituição de 1988, o que é a seguridade, professor? A seguridade nada mais é um conjunto de instrumentos voltados entre sociedade e poder público, no sentido de abarcar, no sentido de dar guarida, no sentido de acolher algumas pessoas que dela de fato necessitam. Vejamos então o conceito comigo. O que é a Seguridade Social, professor? É um sistema instituído pela Constituição Federal de 1988, olha só, vale a pena frisar, que tem como objetivo proteger o povo brasileiro contra a miséria e a intranquilidade social. Então, portanto, a Seguridade Social, ela visa justamente erradicar, ou no mínimo, amenizar, né, essas mazelas. Quais seriam essas mazelas? A miséria, a fome, tá certo? O desemprego. Eu vou citar aqui para vocês. Então, percebam que a Seguridade Social é justamente o que? Esse sistema, esse conjunto de ações entre poder público e sociedade, no sentido de intervir na sociedade e amparar aqueles que de fato precisam. No contexto histórico, a gente sabe que nós tivemos aí o Estado absolutista, em que concentrava-se os poderes na mão de um soberano. Ele confeccionava as leis, o Estado ali, enquanto ele soberano estava acima das leis, ele não cumpria, e isso gerou uma crise, tá certo? Econômica. E aí, por outro lado, partiu-se então para o liberalismo, o neoliberalismo, em que a sociedade, então, o Estado intervia pouco nesse contexto. E a gente sabe que quando não é 80 e nem não é 8 nem 80, e sim deve ser 88, quando se vai para os extremos, o Estado ele acaba que não conseguindo alcançar os seus objetivos. E quando você tem, né, essa crise econômica, as pessoas passando fome, a Seguridade Social, né, o contexto social, a pessoa está na miséria, com desemprego, isso vai bater e vai ter interferência naqueles que têm mais. A criminalidade aumenta, a saúde não vai bem, é um fracasso porque as pessoas adoecem, não é verdade? As pessoas estão desnutridas, então tudo isso, gente, faz parte da Seguridade Social e tem reflexo nela. E aí o Estado, até então, quando nós estávamos falando de absolutismo e estávamos falando de neoliberalismo, o Estado ele tinha pouca intervenção, ele intervinha nesses contextos tão somente no que diz respeito aos direitos políticos, né, nos direitos civis. E aí o Estado percebe a necessidade de começar a intervir na sociedade. É a partir daí que nasce esse Estado social. Então, quando, né, agora trazendo mais para cá, para a nossa realidade novamente, para 1988, o poder constituinte, percebendo já do histórico, da evolução, de tudo aquilo que vinha desde lá de trás, faz o seguinte, olha, vamos instituir a Seguridade Social com o objetivo de quê? Com o objetivo da gente fomentar e reduzir essa demanda reprimida, eu quero dizer assim, tudo bem? Então, portanto, como você pode ver na tela, o que é a Seguridade Social? É um sistema instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que tem como objetivo proteger o povo brasileiro contra a miséria e a intranquilidade social. Professor, o que seriam essa intranquilidade social? Quais seriam esses riscos sociais? Veja comigo, né? O que geraria essa intranquilidade social, gente, num contexto? Né, o que vai causar essa intranquilidade? Nós temos aqui, ó, a figura do desemprego, né? Se você é pai de família, se você é mãe de família, se você está estudando, na verdade, para o concurso público, para se tornar um técnico, uma técnica do Seguro Social, se você está nesta aula que é porque você tem esse interesse, você
pode ser, talvez esteja, né, desempregado, ou no mínimo, se você estiver desempregado, você vai querer um emprego melhor. E você acredita no concurso público como esta possibilidade, ter, de certa forma, aspas, uma estabilidade financeira e econômica para que possa lhe dar uma tranquilidade e manter, sobretudo, você e a sua família, tudo bem? Então, portanto, o desemprego é uma intranquilidade social. Quando o desemprego cresce no país, a gente sente muito, não é verdade? Por conta disso. Pois bem, a prisão, de igual modo, também é uma intranquilidade social. Ninguém quer ficar preso, gente. Ninguém quer ficar preso. Eu acredito que ninguém queira aí cometer crime, passar anos e anos na prisão. Há sempre uma razão. Não vamos adentrar aqui no mérito dessa questão não, tá? Fica aí apenas o posicionamento do professor. Eu acredito que ninguém, salvo nos casos de insanidade mental, quer realmente ficar preso pelo resto da sua vida. Nós temos aqui também a velhice, né? A gente chega na idade que muitas vezes nós, enquanto brasileiros, não temos aquele costume, né, de pensar na velhice. É como se nós nunca fôssemos envelhecer. A gente nunca fala de previdência, a gente nunca fala em benefícios previdenciários. E muitas vezes, isso acontece comigo porque eu também sou advogado, as pessoas chegam para mim, poxa, mas eu trabalhei tanto tempo, professor, e não tenho direito de me aposentar. Né? A gente sabe, nós aprendemos aqui no nosso curso, que um dos subsistemas, que é a Previdência Social, da Seguridade Social, ela acontece justamente o que? Um subsistema contributivo, você tem que pagar. Não é o fato de eu trabalhar que eu farei jus a uma aposentadoria, tá certo? É óbvio que eu trabalho, mas eu tenho que contribuir. É por isso que você vai ser um técnico ou uma técnica do Instituto Nacional do Seguro Social. Beleza? Tranquilidade. O que mais geraria essa intranquilidade? A infância, a doença, risco social, a maternidade e, é óbvio, também a morte, tá certo? Então, esses daí são apenas um dos quesitos, né? Um dos aspectos que podem gerar essa intranquilidade social. E é claro que a Seguridade Social vem justamente para intervir ou amenizar ou socorrer aqueles que de fato dela necessitam. Beleza? Tudo tranquilo? Pois bem, atenção, a Constituição Federal foi a primeira de 1988, vale a pena lembrar, frise isso, que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a instituir no Brasil o sistema da Seguridade Social. Então, qual foi a primeira Constituição brasileira, né, a instituir o sistema da Seguridade Social? Lembre-se, foi a Constituição Federal de 1988, faca cega. Não erre na sua prova. E o professor vai estar sempre batendo, martirizando na sua mente, porque a repetição também é uma forma de aprendizado. Então, portanto, a Constituição Federal de 1988 foi a Constituição que trouxe, que inseriu pela primeira vez, né, o sistema da Seguridade Social. Ah, professor, mas a Previdência Social faz parte da Seguridade Social e a lei Eloy Chaves, ela é de 1900 e bolinha. Sei, eu não estou te dizendo que não seja, que não existiam outras legislações anteriormente. O tema Seguridade Social que nós estamos estudando aqui surgiu na Constituição de 1988 pela primeira vez. Marque isso na sua prova, ok? Pois bem, dando continuidade. Olha só o que nos diz o capítulo 2 da Seguridade Social, seção 1, disposições gerais. Isso daqui é o artigo 194, de onde, gente? Da CRFB/88. Olha o que diz o artigo 194 para a gente. A Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes. Então veja que aqui nós estamos falando que a Seguridade Social, ela, na verdade, né, abrange, né, ou compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, olha só, dos poderes públicos, tá certo? Memorize isso daqui. E por que o professor chama? Ó, por que o professor chama a atenção para essas coisas? Porque é isso que cai na sua prova. É isso que você precisa saber. Me perdoe se eu estou sendo repetitivo contigo. Porque não adianta eu ficar aqui falando para vocês de questões teóricas, jogando teoria e não te falando daquilo que realmente vai cair na sua prova. É como a banca questiona, é como a banca pergunta. Não adianta você pegar um livro, ler o livro capa a capa e não saber como é que você vai questionar, como é que você será arguído na sua prova. Você precisa saber como realmente cai e marcar a questão correta. Tudo bem? Então veja lá.
Então, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, portanto, é somente do poder público? Não, não é somente do poder público, professor. São dos poderes públicos, bem como da sociedade, destinados a assegurar todos os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, portanto, mais um detalhe aqui que nós temos, né, para visualizar é o seguinte, olha, são direitos relativos quem? À saúde, são direitos relativos a quem aqui? À previdência e à assistência social. É a famosa, eu costumo dizer, ó, é a famosa tecla SAP, saúde, assistência e previdência social. Saúde pública, assistência social e previdência social. Então percebam que a Seguridade Social compreende um conjunto de ações do poder público, da sociedade, que visa atender o que, gente? Que visa atender justamente essa demanda que é relativa à assistência social, melhor dizendo, à Seguridade Social. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Tudo certo? Veja comigo. A Seguridade Social, ela é composta por, lembre-se, saúde pública é o primeiro, assistência social e cultura. Errado. Nós sabemos que a cultura não integra aí a Seguridade Social, é previdência social, faca cega. Então, portanto, lembre-se disso da famosa tecla SAP, como eu falei para vocês, ó, saúde, assistência social e previdência social, a famosa tecla SAP. Eu já ouvi dizer, né, que tinha aí, na verdade, uma propaganda que falava assim, mais ou menos, aperte a tecla SAP, né? Não é do meu tempo não, mas eu já ouvi dizer sobre isso, tudo bem? Então, portanto, a Seguridade Social ela é composta por saúde pública, assistência social e previdência social. Isso cai em prova, é por isso que o professor está martirizando aí na sua mente, beleza? Para que você memorize, aqui assim é na porrada. Você vai ter que aprender para marcar a questão de forma correta na sua prova. Não cochila não, não sei que hora que você está assistindo essa aula, mas dê 3 pulinhos, tome o seu café, lave o seu rosto. Vai sair o concurso para o INSS e você tem que acertar, se é que você quer ser um técnico, beleza? Sigamos então adiante, olha comigo como é que foi cobrado isso na prova, que o professor está dizendo. Nos termos da Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de iniciativas dos poderes públicos. Olha aí, faca cega, o conjunto integrado, né, de ações de iniciativa dos poderes públicos e de quem? Da sociedade, memorize, destinadas a assegurar exclusivamente, olha só, exclusivamente a quem, gente? Exclusivamente os direitos relativos à previdência e à assistência, certo ou errado? Eis a minha indagação. Tá certo ou tá errado isso daí? Saúde, assistência e previdência. Você acha que está certo ou está errado? Vejamos então. Eu penso que esteja errado. Eu venho batendo na tecla, artigo 194. Onde está o erro aqui, professor? Primeiro, a questão, quando ele fala que é exclusivamente, né? Aqui teria que ter o quê? Previdência, assistência e saúde. Aqui ficou de fora a saúde. Olha ela aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá certo? No mais, a questão está correta. Ele fala que é dos poderes públicos da sociedade, é um conjunto integrado de ações, sim. Isso daqui é extraído lá do artigo 194 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Memorize esse artigo, não deixe de lê-lo, tá? Ele tem que estar bem fresquinho no dia da sua prova. Então, portanto, gabarito errado. Vejamos, mais uma vez, vale a pena lembrar que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a instituir no Brasil o sistema da Seguridade Social. O professor vai bater nisso até você decorar. É a verdade, tá certo? Porque eu não quero que aluno meu erre uma questão dessa na prova, tudo bem? Vejamos então, a Seguridade é composta por saúde, assistência e educação. Não, faca cega, previdência. Então, portanto, a Seguridade Social é composta por saúde pública, assistência social e previdência social. Tudo bem? Como é que isso foi cobrado na prova? Vamos ver então. A positivação do modelo de Seguridade Social na ordem jurídica nacional ocorreu a partir da Constituição de 1937, seguindo o modelo do bem-estar social em voga na Europa naquele momento. No caso brasileiro, as áreas representativas desta forma de atuação
são saúde, olha só, saúde, beleza, tecla SAP, vamos lembrar. Assistência, opa, beleza, tecla SAP, vamos lá, vamos colocar aqui saúde, assistência e previdência social. Isso mesmo, gente. Então, portanto, a resposta aí é certo ou errado? Fica a pergunta do professor. Nós vimos que os 3 itens ou as áreas representativas, né, essas ações aí abarcam a saúde, a assistência e a previdência. Certo ou errado? Olha só o que o professor escreveu aqui em cima, ó. E por que o professor está batendo nesta tecla? A resposta é errada. Errada por quê, faca cega? Porque, na verdade, não foi a partir da Constituição de 1937, tá? Foi a partir da Constituição de 1988 em que surgiu pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico, que é a positivação, tá certo? Desse modelo que nós temos aí de Seguridade Social, ocorreu na Constituição de 1988 e que, nesse caso, a resposta aqui é errada por conta justamente desse detalhe. Você, aluno meu, não erra mais esta questão na prova. Tudo bem? Vejamos, dando continuidade a mais uma vez, mais uma questão, lembrando, Constituição Federal de 1988, que está aqui, ó, primeira vez, né, a Seguridade Social, esse termo empregado. Nós temos a tecla SAP, saúde, assistência e previdência, quem compõe a Seguridade Social, conforme o artigo 194 da Constituição. Como é que isso caiu na sua prova e que vai cair? Preste bastante atenção. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a Seguridade Social compreende, veja que aqui está falando de quem? Da CRFB 88. Compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, até aqui ok, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, é o primeiro direito, a previdência é o segundo direito e a assistência social. Certo ou errado? Certo ou errado? Tá certa a resposta. Por que tá certo? Porque é justamente isso que está previsto no artigo 194 da CRFB 88. Aqui, no caso, né, o legislador, ou melhor dizendo, o examinador, pegou justamente o conceito do artigo 194 e colocou aqui para você. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Pois é, nossa aula encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu trouxe aí para vocês justamente o artigo 194 da Constituição Federal, que somente desse artigo nós vimos aí, nós estudamos várias questões de concurso, a forma como ela cai, e o curso nosso aqui de Direito Previdenciário é justamente nesta pegada. A gente vê aquilo que está na lei, a gente argumenta o entendimento doutrinário e já trata aqui em cima das questões, né? A gente vê assim, o que eu tenho, eu também já fiz muito cursinho, já gastei muito dinheiro com concurso, para concurso público, e na verdade a coisa trabalha com muita teoria, né? E assim com pouca prática, e isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado. É importante, né, principalmente para vocês que não são do direito, que estão estudando para técnico, que tenham esse conhecimento direcionado, aquilo que de fato cai. Porque se você pegar um livro, um manual de direito previdenciário para concurso, um resumo, o que quer que seja, para você fica difícil interpretar e saber aquilo que cai, porque tem muita coisa. E o professor está aqui justamente para facilitar esse seu aprendizado, para direcionar o seu estudo, é para segurar na sua mão e fazer com que em direito previdenciário você gabarite, você marque ao máximo as questões e que consiga, né, a sua aprovação. Espero estar te ajudando, espero estar contribuindo contigo para o seu aprendizado, sobretudo para a sua aprovação. Fica aqui o meu beijo grande, vejo vocês na próxima aula. Curta, compartilha, se inscreva no canal desse professor, do Sejumpo, e faça com que outras pessoas, né, tenham acesso. Existe aqui também conteúdos, né, no canal voltados na seara do direito previdenciário, voltados aí para o dia a dia, né, para a prática dos segurados. Então, leve esse conhecimento adiante. Meu papel aqui é fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de relevância. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus, que Deus abençoe na sua caminhada. Lembre-se, desistir não é uma opção, é até a aprovação. Beijo grande, fique com Deus, gente. Até a próxima. Valeu. Fui.